Olá, teste, som. Vou também testar aqui o chat. Como eu costumo fazer nessas transmissões ao vivo pelo Facebook, geralmente também as aulas do Clube do Livro, eu faço dessa maneira, uso o mesmo recurso, só que na página privada do grupo. Eu dou um minutinho ou dois para que as pessoas possam chegar, dar seu boa tarde, no caso agora. Ainda não é boa noite, né, César? Boa tarde. E logo eu começo, tá? Não vamos aqui enrolar. Só 1 ou 2 minutos para que as pessoas possam ir chegando. E se você puder, você que já está aqui, vá avisando outras pessoas, compartilhe essa live, compartilhe o link da nossa página, para que as pessoas, enfim, isso é gratuito, isso é para quem quiser assistir, para todo mundo acessar. E quanto mais gente tiver aqui, melhor, tá? Então, olá, Danilo, olá, César, olá, André. Quem mais está chegando? Ah, Portugal, César, claro. Então, aí já são 8h30 da noite. Então, boa noite. Corrigido. Não sei quem comprou o livro, né? Que motiva aqui o nosso curso, os nossos encontros, que serão quinzenais, volto a dizer, né? Esses encontros, essas aulas serão quinzenais. Claro, pode acontecer em alguma vez, alguma dessas semanas, eu ter que mudar o dia, em vez de quinta, fazer na sexta, por exemplo, né? A depender do que possa acontecer na semana, e também do quanto eu avancei na leitura, né? Que há tantas outras leituras que precisam ser feitas também, que eu faço todas as semanas. Então, pode ser que uma ou outra coisa mude de vez em quando, o horário altere meia hora para antes, meia hora depois, mas enfim, a aula vai ficar gravada, a aula vai ficar aqui na página, eu não vou excluir nada, né? Como eu já disse, o curso é grátis, né? Para qualquer pessoa mesmo acessar. Depois eu vou colocar essa aula no YouTube, no meu canal. Não sei se vou colocar todas, que vão ser muitas aulas, né? Mas pelo menos essa primeira vai estar lá no YouTube também, tá? E vocês podem depois indicar para as pessoas, marcar nos comentários aí, vai marcando as pessoas que você quer que assistam esse curso, ou que assistam pelo menos essa aula, e ver se elas se interessam pelo tema, pelo livro, pelo trabalho do Dr. Peterson, tá? Então, começando aqui a falar do livro, né? Essa é a edição que nós temos no Brasil, da Realizações, Mapas do Significado, a Arquitetura da Crença. O pessoal fez bastante críticas à tradução do título, né? Que do inglês realmente ficaria melhor se o título fosse Mapas do Sentido e não do Significado. Mas, enfim, isso não chega a comprometer, obviamente, o trabalho e o teor, o conteúdo do livro. Que nós vamos começar já a trabalhar, eu já vou dizer para vocês, hoje nós vamos avançar metade do primeiro capítulo, tá? Os capítulos têm em torno de 40 páginas, hoje nós vamos avançar na primeira metade do primeiro capítulo. Boa noite para quem mais chegou, que eu já pelo lado, deixa eu só ver quem chegou aqui. Renato, André de Recife, olá André, Carlos, Ana, Daniela, olá, olá, tem até compadre nesse estudante. Muito bem, então vamos lá. Eu vou tentar, né, tentar me limitar, isso é difícil para mim, será um exercício para mim também, saibam disso, mas eu vou tentar me limitar a ser um megafone da voz do Dr. Jordan Peterson, né? Esse psicólogo canadense, que é hoje uma referência mundial, uma pessoa mundialmente conhecida, pelo menos, na área da psicologia, e que ficou famoso, né? Apenas essa nota biográfica, e que ficou muito famoso porque se opôs lá no Canadá a participar, enfim, dos movimentos de ideologia de gênero que acabaram entrando na universidade não só canadense, como a gente sabe, mas universidades no mundo todo, no Ocidente, pelo menos. Ele, enfim, se opôs lá a algumas normas da universidade, do departamento do qual ele fazia parte, e isso lhe deu alguma fama negativa, no caso, né? Que seria, então, retrógrado, fascista,
etc e tal, que não aceita chamar os alunos pelo seu nome social ou por como ele se identifica o gênero dele, como ele identifica o gênero dele, e por aí afora. Vocês sabem essas discussões que tem a respeito da ideologia de gênero. Então ele se opôs radicalmente, chamou aquilo de não científico, achou que aquilo era um desrespeito para com ele, para com os alunos, e isso lhe deu ali uma visibilidade, né? Ele caiu na mídia, e depois disso, enfim, o Dr. Peterson foi alimentando cada vez mais um certo público, tem um canal no YouTube, né? Há muitas aulas, há muitos trechos de palestras, e palestras inteiras, e aulas inteiras no YouTube, do Dr. Jordan Peterson. A sua plateia, o seu público mais fiel é de jovens, e de jovens do sexo masculino, a grande maioria, que estão realmente interessados nessa abordagem, que é feita por ele com bastante precisão, com muitos argumentos. Ele fala sobre as diferenças entre homens e mulheres, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre desenvolvimento pessoal, afetivo, cognitivo, uma série de assuntos que ele aborda como cientista, como pensador também, né? Afinal, ele é um acadêmico, ele é um cientista. E a maneira como ele expõe seus argumentos, a maneira que quem já viu aqui qualquer vídeo do Dr. Peterson sabe do que eu estou falando, a elegância e a maneira enfática com que ele aborda qualquer um desses assuntos, os dos mais aos menos polêmicos, enfim, faz dele uma figura realmente respeitável, no mínimo, né? Você pode não concordar com muitas das ideias dele, você pode ser do campo oposto, ideologicamente falando dele, ou politicamente, mas você tem que dar a mão palmatória de que o sujeito parece saber mesmo o que está fazendo e o faz com muita elegância, né? Então, só assisti-lo já é bom, já faz bem assistir o Dr. Jordan Peterson falando sobre qualquer assunto. Mais Peterson e menos Freud, exatamente. Então, vamos lá. No primeiro capítulo, então, ele começa afirmando o seguinte, que há duas maneiras de nós enxergarmos o mundo, tá? O mundo pode ser enxergado como um lugar de ação e também pode ser enxergado como um lugar de coisas. Presta atenção nisso, tá? Essa é a lauda 1, primeira página, isso aqui tem que ficar bem claro. Tudo que eu vou comentar hoje decorre dessa primeira afirmação. Então, para o Dr. Peterson, logo no início do primeiro capítulo, ele acredita que o mundo possa ser compreendido nessas duas, vamos dizer assim, nessas duas perspectivas que são possíveis sobre o mundo, tá? E as duas perspectivas, de alguma maneira, ao longo de toda a história, caminharam aqui em paralelo e, principalmente nos últimos séculos, uma delas aumentou a sua influência sobre nós, ou se tornou a oficial, vamos assim dizer. Então, volto lá. O mundo pode ser visto como um lugar de ação e também pode ser visto como um lugar de coisas. O que é entender o mundo como um lugar de ação? É entendê-lo como um palco de atitudes, valores, princípios e interpretações humanas, não é? O mundo como um palco para a ação humana. E quando eu falo ação humana, eu estou querendo dizer uma ação plena de significado. Veja, o livro se chama Mapas do Significado. E ele pretende, ao longo da obra, nos explicar como é que as crenças, como é que elas são construídas, especialmente culturalmente, né, dentro de nós, ou no seio coletivo. Como é que essas coisas são construídas? E para nos explicar isso, como é que a gente passa a acreditar numa coisa e não em outra, como é que a gente passa a dar valor a esse tipo de coisas e não aquele outro, ele tem que nos dar essa explicação inicial de que os homens agem no mundo, os seres humanos agem no mundo. Isso é bem importante, por quê? Porque os animais não agem. Por que animal não age? O que é uma ação? O que é um ato? Olha, um ato ou uma ação é aquilo que tem, em alguma medida, traz com ele, aquilo que você está fazendo, pode ser chamado de ato, pode ser chamado de ação, porque em alguma medida aquilo tem significado. E isto é uma coisa que as outras espécies da natureza não podem fazer. Quando um animal, por exemplo, qualquer animal, tá? Protege o seu filhote, seja uma leoa, seja uma zebra,
ela protege o seu filhote de algum perigo, de alguma ameaça, ela não faz porque ela tem senso de maternidade e de todos os princípios e valores que ela acredita fazerem parte das obrigações e deveres da maternidade. Entende? Vocês entendem que quando ela faz isso, ela faz por uma determinação, ela faz porque essa é a natureza dela. É da natureza da leoa proteger os seus filhotes. É da natureza da zebra proteger os seus filhotes. Aquilo é um imperativo da própria natureza. Ou seja, elas não fazem aquilo com reflexão. Então, essa é a primeira coisa bem importante que nós temos claro, né? Eu já abordei isso em outras aulas de antropologia, no curso A Vida Humana que eu gravei, essas diferenças básicas entre os homens e os animais, né? Que nós não é agora que nós vamos aprofundar isso, mas isso aqui já deve estar claro para nós. Quando uma mulher ou um homem protegem o seu filho, tá? Eles não o fazem apenas por instinto. Não é verdade? Quando nós protegemos indefesos de qualquer perigo, de qualquer ameaça, é porque nós temos embutida no ato mesmo de defesa uma série de apreciações, preconcepções, preconceitos e interpretações da relação mesma entre um adulto e uma criança, entre o pai e um filho, que estão embutidas naquela ação. Portanto, aquilo vem recheado, ou pelo menos com algum significado para nós. Jamais fazemos algo, nós humanos, e eu realmente acredito nisso, jamais fazemos algo movidos apenas pelo instinto. Percebem? Então, os animais não, eles fazem isso, e por isso que os animais que são movidos pelos seus instintos, que são determinados pela sua natureza, que, portanto, não são livres, já que liberdade é um tipo de escolha que para o animal não cabe. O animal não é livre no sentido de que ele não pode dizer não ao seu instinto. Não é? O meu cachorro não pode parar de comer porque ele está se sentindo gordo. Eu posso parar de comer porque eu me sinto gordo. Entende? Mas o meu cachorro vai comer até matar a fome. Então, nós, quando fazemos algo, estamos na primeira concepção do mundo, lembra? O mundo como lugar de ação. Quando nós fazemos algo, nós fazemos geralmente imbuídos de algum sentido, de alguma pretensão, com alguma interpretação daquilo que fazemos, com maior ou menor consciência do que estamos fazendo. Mas sempre tem ali algum significado do que está sendo feito, senão não é humano. Se eu faço, olha que interessante, se eu faço algo por puro mecanicismo, por puro automatismo, isso não me distancia muito dos animais. Faço por fazer. Qual é o sentido disso que você está fazendo, fulana? Ah, não sei, sempre fiz, vou continuar fazendo. Você entende que essa resposta, estou aqui agora viajando um pouco aqui, né? Agora, eu prometi que eu não ia fazer muito isso, mas eu não consigo, né? Não seria eu. Mas você entende que isso é algo anti-humano? Você fazer qualquer coisa que não seja plena de significado? Porque justamente uma das coisas que distingue você como ser humano é fazer as coisas porque acredita nelas, porque tem alguma apreciação sobre elas, porque tem algum julgamento sobre aquilo. O seu ato nunca é desprovido de moral, nunca é desprovido de alguma ponderação e alguma interpretação. E que quando você faz algo, então, automaticamente, seja lá algo no seu trabalho, seja algo na sua casa, que você faz porque sempre fez, ou faz porque não tem mais ninguém para fazer, ou faz porque, enfim, porque você acostumou, você entende que isso é pouco humano? Isso vai contra aquilo que nós somos? Os únicos seres capazes de estar no mundo e dele fazer um lugar de ação. As outras espécies da natureza estão no mundo, mas não agem nele. As outras espécies reagem ao mundo. Reagem. Não é a mesma coisa que agir. Reagir é dar uma resposta. Que no caso dos animais é impelida pela sua natureza. Então, fumaça, né? Perigo de fogo, os animais começam a correr. Certo? Então,
vou aqui chamar de ato, mas não é propriamente um ato, pelo que vocês estão percebendo, o ato aplicaria mais mesmo ao ser humano, mas essa postura, essa ação dos animais não é propriamente uma ação, mas é uma reação. Porque para ser ação, aquilo não pode ser apenas uma consequência do instinto, que no caso é o instinto de sobrevivência. Opa, tá vindo fogo, não posso morrer. Ok? Quer dizer, e as coisas nem são colocadas assim, muito provavelmente na mente de um animal. Mas nós, por exemplo, seres humanos, somos capazes de perceber a proximidade do fogo e ainda procurar água para detê-lo ou para contê-lo. E quando fazemos isso, veja, não é necessariamente por um instinto de sobrevivência. Não é? É porque não queremos que aquela mata queime, porque ali tem uma plantação, ou porque ali é uma floresta preservada, ou porque ali tem coisas importantes, ou tem vidas que nós queremos salvar. Mas nós somos capazes disso, e até de morrer fazendo isso, né? Como muitos bombeiros, muitas pessoas nessas situações. Ou seja, nós não apenas respondemos ao mundo, especialmente de maneira automática, como os animais e os outros seres da natureza fazem. Nós agimos sobre ele. E é isso que nos configura enquanto gente, enquanto seres humanos. É porque nós não apenas esperamos que o mundo fale para nós e a gente responda com algo instintivo, mas nós é que atacamos, ou seja, nós é que penetramos a vida, nós é que colocamos sobre ela e deitamos sobre ela algo novo, realizamos algo nela, começamos algo, construímos algo, damos nascimento a algo. É só o ser humano que é capaz de fazer isso com consciência, com justificativa perante si mesmo ou perante uma comunidade. Entende isso? Quando me fala de ação, lembro muito dessa frase: agir, eis a inteligência verdadeira, serei o que quiser. Fernando Pessoa, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Isso, verdade, Angélica. Então, depois leiam ali o resto da citação da Angélica. Então, vejam, essa é a primeira coisa. Quando o Jordan Peterson fala que o mundo pode ser um lugar de ação e um lugar de coisas, ele não fala disso aqui, mas está pressuposto. É esse pressuposto que eu estou explicando para vocês. Está pressuposto de que só os homens podem viver no mundo como um lugar de ação. Só os homens podem fazer do mundo o seu palco de significado. Só nós podemos fazer essa peça de teatro. Entende? E os animais? Os animais estão respondendo às coisas do mundo. Os animais, num sentido, são coisas. Não é? Não precisa você se alvoroçar aí, né, defensor dos animais. Eu não estou falando nada contra os animais. Vocês entendem aqui a noção filosófica que a gente está abordando. O negócio aqui é complicado, eu sei. Mas os animais não são capazes de propor, inferir sentido e significado para além daquilo que as coisas têm objetivamente. Ou seja, os animais lidam com as coisas como coisas. E nós somos capazes de lidar com as coisas como entidades, como significados, como símbolo, coisa que um animal não pode. Apesar de todos os lobos voltarem-se para a lua de olhos fechados e uivarem, e a lua ser, né, uma presença, por exemplo, né, por assim dizer, na vida dos lobos, somos nós que fizemos dela motivo de poesia. Fomos nós que reconhecemos nela uma suposta, enfim, feminilidade, uma suposta sensibilidade que está atrelada à lua, uma poesia, um mistério, etc. e tal. Somos nós que reconhecemos e atribuímos isso a um ente físico que é a lua, sendo que o lobo faz isso porque ele não tem como não fazer, uivar. Entendem isso? Não tem como ele não responder à lua daquela maneira, ou à noite, né? Não propriamente à lua, mas à noite. Não tem como ele não responder daquela maneira. Aquilo é uma determinação da natureza dele. Então, feito isso, fica essa reflexão aqui, ó, da primeira parte. Você assume a sua própria humanidade num sentido existencial à medida que tudo aquilo que você faz tem sentido para você. E que você diminua ao máximo o número de coisas que você faz como reação, ou por repetição, ou por impulso, que são essas que aproximam você dos animais. Estão entendendo isso daí?
Tá até aqui, ok? E de um outro lado, o mundo é um lugar de coisas, diz o Jordan Peterson. Então, o que ele está opondo aqui? Ele está opondo o seguinte: eu posso, né, viver e vivo no mundo reconhecendo nele sentido, reconhecendo significado em tudo que é no mundo, e eu mesmo sou um criador de significados, mas também posso trabalhar e viver no mundo como alguém que está simplesmente manejando coisas. E essas coisas são, portanto, manejáveis. E é aí que entra uma coisa chamada ciência. Tá? Então, se no primeiro caso, se na perspectiva do mundo como lugar de ação, nós estamos sempre com os olhos voltados para o que aquilo significa, no mundo como lugar de coisas, nós estamos manejando objetos, levando em consideração apenas o que eles me apresentam sensorialmente e buscando expressá-los de forma exata, ou seja, de forma clara, de forma objetiva, sem aferir, sem inferir, melhor dizendo, qualquer outra coisa para além daquilo que o objeto dá de imediato. Ou seja, vou explicar de outra maneira. O mundo como lugar de coisas é o mundo da ciência, porque a ciência, estou falando de ciência moderna, é aquela que investiga a natureza enquanto coisa e não está nem um pouco preocupado e não tem olhos para os possíveis sentidos daquilo. Exemplo, qual é o significado da chuva para aquele povo? Né? Para aquelas pessoas, que sentido tem isso? Não é isso que propriamente interessa, por exemplo, ao climatologista, não é? Olha, ele vai estudar a precipitação das chuvas porque ele quer explicar a causa daquilo. Ele entende que um cientista olha para a chuva como coisa, sendo que um outro tipo de pessoa que esteja numa perspectiva do mundo enquanto lugar de ação, ele não vai olhar para a chuva como coisa, ele vai olhar aquilo como possibilidade de lavar alguma coisa, de trazer a vida, né? De ser símbolo de renovação, de limpeza. Ele vai pensar de outra maneira aquela mesma coisa, entende? Quer dizer, ele vai ultrapassar aquele sujeito com uma mentalidade mais levada ao mundo enquanto lugar de ação, ele vai ultrapassar o objeto sensorial em si mesmo, ou seja, a água que cai da nuvem, e vai atrás do significado daquilo. Porque a ação é sempre significativa. E o outro sujeito, pense agora num cientista de laboratório, ele vai tomar a coisa, seja o que quer que ele esteja estudando, formação da chuva, pedra, montanha, sociedades, mesmo objetos humanos, né? A sociologia, sociedades humanas, etc. e tal, ele vai tomar aquilo quanto coisa, porque ele tem que fazer isso, porque ele vai manejar aquilo. E ele não tem condições de estudar aquilo de forma analítica se ele continuar levando em consideração os possíveis significados metafísicos ou culturais daquela coisa, a não ser a antropologia que toma. Né? Vamos aqui fazer a seguinte ressalva. A antropologia é ciência como qualquer outra ciência, mas o objeto dela é a cultura do outro, não é verdade? É o homem como ente cultural. Porém, quando ela está explicando o que aquela tribo africana acredita estar acontecendo quando chove, ele, antropólogo, não acredita naquilo. Óbvio, ele está lidando com aquilo como uma coisa, como um fato bruto que precisa ser manejado cientificamente para ser explicado depois para os leitores, o público-alvo do seu trabalho de pesquisa de campo. Ou seja, mesmo as coisas que têm significado para os outros, para o cientista, isto são coisas. E ele não tem como abordar cientificamente aquilo se não abordá-lo enquanto coisa. Consegue entender isso daí? Marcelo, Vitor Frankl? Sim, mas é que eu nem pensei no Vitor Frankl na hora que eu falei, né? O Vitor Frankl está falando de o sentido da vida, com S maiúsculo, né? Ou seja, todos nós temos, cada um de nós tem um sentido na vida mesmo, um sentido próprio, pessoal, intransferível. Eu estou falando desse sentido assim, de
de uma coisa que você faça, por mínima que seja, ela é mais humana quanto mais significativa. Porque é isso que te distingue enquanto ser humano, ok? Que é aquilo que o animal não pode fazer, a planta não pode fazer, né? Que apenas estão reproduzindo e reagindo às coisas, tá? Mantendo um certo tipo de harmonia natural, né? O homem é aquele que pode desfazer ou atrapalhar a harmonia das coisas, porque ele acrescenta, porque ele cria, porque ele infunde coisas, não é? Então, voltando lá. Dr. Jordan Peterson, o mundo pode ser um lugar de ação e pode ser um lugar de coisas. No lugar de ação é porque nós estamos entendendo o mundo como um palco propício ao significado, ou seja, como um lugar, como um ambiente onde o homem não consegue estar sem conceder, criar, infundir ou reconhecer sentido nas coisas. No que ele faz, no que os outros fazem, no que ele constrói em comunidade, sozinho, etc. e tal. Nós, ao servirmos a mesa, ao servirmos uma comida, não fazemos apenas para matar a fome. Não é? Via de regra, ao servir uma mesa para pessoas que gostamos, admiramos e amamos e queremos, né, oferecer um jantar, só o fato de vou oferecer o jantar, isso já é uma questão cultural. Ou seja, não é dar alguma coisa para te matar a fome, porque para te matar a fome não precisa ser bife bourguignon, pode ser um pedaço de pão com mortadela, mas eu quero te oferecer bife bourguignon. Você entende? As coisas mais aparentemente naturais que fazemos também por necessidade biológica, como comer, também essas coisas não estão livres de serem todas elas embutidas ou delas extraídas significados. Porque o significado pode ser embutido pelo homem, ou seja, a gente põe significado daquilo, e é isso que o Jordan Peterson também vai falar no livro, como é que eu construo também isso, a gente colocar significado numa coisa, ou, né, por exemplo, a nota de real, a gente escreve 50 e aquilo passa a valer para comprar alguma coisa, não é? Quer dizer, no fundo, isso é um pedaço de papel. Então, a gente embute significado nas coisas, ou há coisas, e a depender da sua visão de mundo também, que tem significado em si mesmas. Não é eu que estou embutindo, aí eu estou, como ser humano, reconhecendo que aquilo é significativo. Entende? Então, é assim que eu posso estar no mundo também, ou eu também posso pensar o mundo como um lugar de coisas, que é onde a ciência tem que andar. E a ciência moderna é onde ela anda e anda assim a passos largos, né? Enxergando coisas por todos os lados. Coisas passíveis de serem explicadas. Coisas passíveis de se tornarem fórmula. Entenderam? O significado deve sempre transcender o sujeito? Não, nem sempre, tá? Pode ser algo de significativo, pode ser algo significativamente importante para ele. Pode ter um significado subjetivo, entendeu, Lucas? E daí, aquele significado é dele, é do tamanho dele, né? Angélica, Jordan Peterson diz que a vida começa a ganhar sentido e significado quando somos responsáveis por algo. Vamos chegar lá, tá, Angélica? Ainda não é a hora, mas a gente vai chegar lá. Seria possível tornar disponível um cronograma com planejamento de estudos dos capítulos? Não é possível. Isso para aqueles que preferem uma leitura anterior? Não, Valéria. Me desculpe, eu sei que seria o ideal, é verdade. Mas é que eu não vou conseguir ter um programa assim tão bem feito e definido para vocês, pelo monte de outras coisas que eu estou fazendo já. E como eu disse no lançamento dessa proposta gratuita, eu estou aqui usando da ajuda de vocês para, na verdade, estudar esse livro, né? Quando eu explico uma coisa, eu entendo melhor ela. Então, eu estou fazendo isso, né? A minha parte é essa, ganho de vocês a oportunidade de explicar e vocês ganham o conteúdo, né? Mas mais do que isso, infelizmente, nesse momento eu não tenho como oferecer. Bom, mas a princípio a ideia é a cada 15 dias, meio capítulo, mais ou menos, tá? Então, veja. Existem, até anotei aqui uma passagem do Dr. Jordan Peterson. Existem objetos, tal como sensorialmente os identificamos, tá? E existem os significados que culturalmente damos àquilo. Ou seja, aquilo que o Peterson chama no primeiro capítulo de o status da coisa. Ele dá o seguinte exemplo, olha só.
Tente pensar uma criancinha muito pequena que recém aprendeu a andar. E ela vai lá andandinho e vê uma escultura em cima do móvel da mãe dela, tá? Ela não sabe que aquilo é uma escultura, certo? Ela vê um objeto. É um objeto feito, por exemplo, de pedra, tá? E parece ser pesado. E é duro. E ela vai lá e encosta naquilo. Essa experiência da criança com aquele objeto é que tipo de experiência? A experiência de segundo tipo do Dr. Jordan Peterson. O mundo como coisa. Por quê? Porque a criança, ao se aproximar, essa criança muito pequenininha, 1 ano de idade, vamos imaginar, ao se aproximar da escultura, ela não se aproximou da escultura, que já é uma questão, é um dado já cultural, artístico, certo? Ela se aproximou daquele objeto. E ela viu que é duro e que parece que é pesado. Pronto. O que a criança fez ali? Ela introjetou, possivelmente, dados sensoriais, físicos do objeto. E ficou ali, certo? Ela não tinha como, pela idade da criança, obviamente, pelas limitações ainda dela, ela não tinha como inferir qualquer outra coisa, ela não tinha como pensar em qualquer outra coisa para além de duro, pesado, legal, não é verdade? Ou seja, o que ela pensou enquanto criança, com 1 aninho de idade, e o que ela pôde perceber através dos dados do sentido, essa experiência, olha, é a análoga do cientista. E de toda vez que você usa o mundo como um lugar de coisas e se relaciona com ele como um lugar de coisas. Agora imagine, diz o Dr. Peterson, que a mãe dessa criança chega ali na sala e vê a cena. E imediatamente tira a coisa da mão da criança, que ela está encostando, afasta a escultura e diz para ela, não faça mais isso. Porque é perigoso, olha, isso aqui é pesado, isso aqui vai cair na sua cabeça e você não pode pegar isso aqui, porque isso aqui, além de tudo, é muito caro. Não, não, não. Uma cena, né, comum, prosaica, que muitas mães já fizeram. Bom, aí diz o Dr. Peterson, talvez a criança vá até lembrar que aquilo lá é pesado, duro e etc. Mas ela vai guardar mesmo, a criança, e a depender do grau da bronca da mãe, né, do aviso da mãe, ela vai lembrar mesmo que aquilo é proibido para ela. Que aquilo não deve ser tocado. Tem lá algum porquê. Aquilo não deve ser tocado. Você entende que este já é um segundo nível da experiência, da mesma experiência? E que nesse momento, quando a mãe diz não toque, não pegue, é proibido, vai se machucar, nós já estamos na camada, digamos assim, numa camada acrescentada ao objeto sensorialmente falando, porque a mãe toma aquilo por uma escultura e não por um pedaço de coisa dura, pesada. Ou seja, aquilo é percebido pela mãe como um objeto cultural, cheio de significado. Ela não quer que quebre, porque é caro, porque ela comprou numa viagem, porque ela ganhou de presente, entende? E também porque a criança pode se machucar. Então, na atitude da mãe, que provavelmente é introjetada pela criança, já estamos daí na outra maneira de lidar com o mundo, no mundo como lugar de ação. Por quê? Porque as coisas em si mesmas passam no mundo como lugar de ação a serem vistas não apenas em si mesmas, mas a partir das camadas de significação que nós colocamos nelas. Colocamos ou nelas reconhecemos. E é isso que o Dr. Peterson chama de status da coisa, status do objeto. Os objetos, independente de quais sejam, eles passam a ter algum status para nós à medida que nós vamos conferindo essas importâncias ou reconhecendo essas significações. Consegue entender isso daí? Né? Meio capítulo por aula, isso, Valéria. Não caiu. A Karina perguntou se caiu, mas para mim não caiu, pessoal. Não sei se para vocês. Confirmem que vocês estão conseguindo acompanhar. Diz o Dr. Peterson lá, a certa altura. Tudo é algo e significa algo. Olha essa frase. Tudo é algo e significa algo. Então, ele está dizendo, ele está fazendo, como todo bom cientista, ele é um cientista, né? Não vamos esquecer disso, que as coisas são, elas são. Ou seja, aqui, um copo.
tá? Isso aqui é alguma coisa. Independente do que eu pense sobre ele e de que tipos de usos eu projete para ele. Isso aqui é. Então, a primeira parte da frase, tudo é algo. Então, isso aqui é alguma coisa. O mundo como um lugar de coisas. Isso aqui é uma coisa. E eu percebo sensorialmente essa coisa. Daí, mas também tudo significa algo. Tudo é algo e significa algo. Ah, isso aqui é ótimo para conter água, para matar a minha sede. E isso aqui também, se eu colocar com mais um, eu posso fazer assim um bonequinho, pintar aqui uns olhinhos, posso fazer um trabalho de arte com o meu filho, etc, etc. Qualquer outra coisa que atravesse, supere, acrescente a coisa em si mesma, pronto, já é significação. Seja porque eu projetei significado nisso, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, o copo de plástico pode representar a nossa passagem pelo mundo, porque né, ele se decompõe na natureza também, blá, blá, não dura para sempre, tal como nós. Você já pensou? Todo tipo de estupidez também pode ser, né? É válida também. Eu posso lançar aqui o que eu quiser sobre isso daqui. E aí vocês entendem que essa camada é a camada da significação. E é isso que é cultura, né? O que é cultura, como diria o THC? Cultura é o comentário sobre a vida. A vida é alguma coisa. Né? A vida é. Só que o ser humano não se contenta com o que as coisas são. Ele comenta o que elas são. É nesse sentido que o Kardec está falando. A cultura é o comentário sobre a vida. Ou seja, é a coisa acrescida daquilo que a gente quer colocar. Outro papo que não vai dar tempo hoje é o papo do mas as coisas elas sempre têm apenas o significado que a gente confere para elas, que a gente cria, inventa, no sentido cultural, ou as coisas têm significado em si mesmas, independente se eu reconheço ou não. Esse é outro papo, que é bem importante. Eu, particularmente, acredito que as coisas têm significado independentemente de mim, né, de eu reconhecer o significado delas ou não, porém, não é isso ainda que o Dr. Pitts está abordando. Ele está apenas separando para nós como é que o mundo pode ser visto. Né? E me parece muito didático e muito correto dessa maneira. Continuando. Ao longo da história, e especialmente na antiguidade, e agora vamos precisar aqui Grécia Antiga, Roma Antiga, as pessoas tiveram uma relação com o mundo muito mais próxima da primeira que o Dr. Peterson disse para nós. Porque como é que as pessoas se referiam ao mundo? Como é que elas abordavam o mundo? Para isso, elas tinham uma coisa chamada mito, não é? As narrativas que se faziam a respeito do mundo e das coisas do mundo. E o que é um mito, ou uma narrativa lendária, uma narrativa épica, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, o que é um mito e esse tipo de narrativa, senão uma maneira de tomar as coisas pelos seus significados, não pelo que elas são objetivamente. Afinal de contas, quando você está estudando lá o mito de Zeus, por exemplo, né? E como é que Zeus superou seu pai, Cronos venceu seu pai e acabou com aquele ciclo pernicioso de Cronos comendo os próprios filhos. Quando você estuda isso, você não está, quando você fala, menciona ou repassa essa história, você não está fazendo isso porque você está pensando objetivamente num Vênus e num Cronos. Mas você está, ao repassar a história, se apegando ao que está por trás disso, ao que está nas entrelinhas, ao que está no significado. Ou seja, a inteligência instaurando o seu tempo, né? Ou seja, Zeus é o representante da inteligência, Cronos, o do caos e da barbárie, do irracionalismo, e a inteligência e a razão, enfim, tomam o lugar da barbárie e do caos. E é um novo tempo que se inaugura, que é o tempo dos deuses do Olimpo. Você entende que a abordagem dos homens antigos da vida, a maneira como eles se relacionavam com o mundo, era muito mais a do primeiro tipo? Porque é próprio do mito e dessas narrativas lendárias e épicas, tomar as coisas diretamente pelo que elas significam. Diretamente pelo que elas significam. E não pelo que elas são objetivamente. Na mente de um homem antigo e também de um homem medieval, ou seja, desses homens ainda não afetados, ainda não alterados pela
enfim, revolução científica da idade moderna e contemporânea, na mente deles, vocês entendem que mais importante do que descrever a água era entender por que aquilo estava acontecendo, por que estava chovendo tanto. O que Deus quer de nós, no caso da Idade Média, com tanta fome, com tanta peste, com tanta isso, com tanto frio, por exemplo. Você entende que a perspectiva do homem antigo e medieval é uma perspectiva que vai direto no significado, direto questionando o sentido daquilo. O sentido, atravessando a coisa como coisa. E a perspectiva do homem moderno, que somos nós, estamos aqui, né? 2019, século XXI. A nossa é o contrário. É a perspectiva de olhar uma coisa e primeiro querer entendê-la, querer explicá-la, compreendê-la enquanto coisa. E o seu significado nos escapar. Isso é o que acontece normalmente conosco. Tá? Veja, diz o Dr. Peterson, essa mente natural, ou seja, esse sujeito, antes da Revolução Científica, antes desse mundo como coisa ser tão forte, né? Essa perspectiva ser tão forte, mas a primeira ser muito mais imperante. Então, essa mente natural, mítica, está primariamente preocupada com o significado das coisas. E é isso que motiva a sua ação no mundo. Porque, claro, a ação não é aquela que tem significado no seu bojo, em seu bojo. Então, se o homem de mente natural, né, ou mítica, ou pré-científica, se ele atravessava os fatos direto na busca do significado, se ele se relacionava com o significado, qual é o efeito lógico disso? O efeito lógico é que ele seja motivado, enquanto ente, enquanto indivíduo, pelo significado. Ele atravessava os fatos na busca do seu sentido e isto motivava a sua ação com sentido no mundo. E aí que a sua ação no mundo tinha, sim, comparada à nossa, muito mais sentido e significado. Basta você pensar nos ritos antigos, nas coisas que foram criadas ao longo da antiguidade, no medievo e início da modernidade, certos ritos religiosos, certos ritos fúnebres, certas sequências sacramentais que foram feitas pelas religiões, pela arte, até mesmo pelos reis, pelas cortes, certas coisas que eram feitas com muito mais, não é pompa, mas com muito mais significado do que hoje, em que as coisas são mais evanescentes e são tratadas como coisas. Se eu chegar hoje, né, na casa de um de vocês, entregar a vocês um pedaço de pano com o nome da minha família, olha, eu trouxe aqui para você, puta, que valor você vai dar para isso? Seja bem sincero. Agora, tente imaginar a visita de um senhor feudal para outro senhor feudal. E uma das primeiras coisas que ele fazia, num dado tempo da Idade Média, era chegar ao se apresentar, entregar ali uma espécie de bandeira ou flâmula, etc., com o seu brasão, o brasão de família, de onde ele vem, e oferecia isso ao outro senhor feudal. E todo o sacramento que isso significava, todo o rito disso, todo o significado para os dois, para o que recebia e para o que oferecia, e a solenidade do ato. A solenidade. Entendem que isso nós perdemos? Ou, pelo menos, foi diminuído? O que atacou de diversas maneiras, a religião, a arte, as relações humanas, tudo, atacou tudo. Né? Imagina o sexo, então, como ele era visto e sentido, e como é que ele é hoje? Quase que como um desafogar. Estou aqui com água até aqui, por favor, me ajude e aqui me desafogar. Né? Virou assim quase que a coisa pura biológica. Quase, porque no humano nada é puramente biológico. Mas vocês entendem como também até isso perdeu o sentido, perdeu o significado? O homem de mente natural ia no significado, direto. E aí, esse significado o motivava. Nós ficamos na coisa e não entendemos por que estamos desmotivados. Entende? Por que as coisas parecem não terem sabor para nós? Gosto. Por que a gente não tem mais tesão nas coisas? Por que a gente é capaz de assistir, por exemplo, a coroação de um rei? Daqui a um tempo, não muito, a gente vai ter, né? Na Inglaterra, lá, a Rainha Elizabeth já velhinha, então
Daqui a um tempo, provavelmente, vamos assistir a uma coroação, né? E a gente é capaz de assistir aquilo e achar aquilo démodé, sem graça, inadequado para o tempo atual, né? Algumas pessoas verem aquilo e falarem, meu Deus, para quê? Olha que gasta dinheiro, olha quanta pompa, né? E a gente já não conseguir mais perceber o que aquilo significa, o valor daquilo, por que que as coisas são assim, por que que no tempo da quaresma usa roxo, por que no outro tempo usa verde, né? Na igreja. Vocês entendem isso? Que isso tem porquê, que isso tem significado, tem motivo? E que isso, quando claro para as pessoas, as motiva muito mais a viver? Do que eu dizer para você, olha, você, sei lá, te aconteceu isso porque, porque você fez... Consigo pensar aqui um exemplo concreto agora, mas algo, por exemplo, um exemplo médico, tá? Você está com tal doença porque você usou esse remédio aqui de maneira errada, ou você usou por muitos anos cigarro, fumou por muitos anos, ou você fez isso aqui. Você entende que isso que explica, que não deixa de estar correto, claro, que aplaca a inteligência e a nossa capacidade de analisar e buscar a exatidão, né? Isso te explica, porque você está doente, mas isso não te resolve muito a vida? Você entende? Vocês conseguem entender isso? Que num certo sentido, se alguém te dissesse, você está passando por isso porque você precisa curar o seu ressentimento, porque você está em dívida com a vida, porque você é um pecador, você entende? Eu não estou colocando aqui em questão quem está certo, tá? Eu só estou aqui tentando analisar o seguinte, para a pessoa que ouve isso, para quem recebe não um diagnóstico científico da sua atual condição de saúde, mas que recebe uma resposta, para quem recebe um significado para aquilo que ela está vivendo. O significado é muito mais consolador do que o diagnóstico. Vocês percebem isso, né? Não sei se vocês reconhecem isso. Então, é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Nós hoje somos pessoas menos consoladas, mais angustiadas, né? Menos motivadas, porque estamos muito mais operando no mundo como coisa. Aí continua o Dr. Peterson. A coisa objetiva, analisada modernamente, perderia, melhor dizendo, para aquele homem de mente natural, a sua atração, o seu elan para a mente mítica. A mente mítica, a mente natural, assim que lhe é apresentada a coisa sem mistério, a coisa analisada, a coisa nos seus aspectos sensoriais, aquilo desmotiva, perde interesse. Mas não é assim. Você não se interessa por aquilo que desperta a tua imaginação? Você não se interessa por aquilo que reaviva assim a tua inteligência, que te provoca, que te faz ficar um pouco perdido no meio de um grande rio, nadando assim, sem saber tudo que tem lá? Não é isso que te dá tesão na vida? Ao invés de mergulhar num aquário, em que você está vendo tudo, sabe onde está, sabe a temperatura da água, sabe isso, sabe aquilo. Não é? A vida é assim. Eu já falei isso num outro vídeo, inclusive, até está lá, acho que no YouTube também, que era no Clube do Livro. Você é motivado pela imensidão, pelos símbolos, né? E as explicações exatas que são e necessárias que são, óbvio, ninguém que está falando que isso tem que ser jogado fora, tá? Mas as explicações, elas solucionam problemas para você, não é verdade? Facilitam sua existência, mas elas não te consolam, elas não te dão sentido na vida. E isso é interessante. Continuando aqui o Dr. Peterson, aqueles de mente natural eram especialistas em afetos e emoções. Qual de nós é especialista em afeto e emoção? Porém, adverte o Dr. Peterson, saber o que algo é, ainda é saber o que ele significa e quais as suas qualidades sensoriais objetivas. Ou seja, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não posso, para conhecer esse copo, eu não posso dispensar o conhecimento sensorial. Saber o que uma coisa é saber o que ela é e o que ela significa. Ou seja,
Eu preciso olhar, contemplar e perceber o copo sensorialmente e, então, o seu significado. Seja ele criado culturalmente, seja ele um significado natural, imposto pela própria coisa. Mas eu não posso pular, entende? É óbvio que nós somos tentados a pensar, e em muitos sentidos é assim, ver o mundo como uma ação, como um lugar de ação, é óbvio que é melhor. É óbvio que dá muito mais gozo para a vida. Porém, nós não podemos esquecer que o mundo também é um lugar de coisas. E não podemos pular isso, essa etapa. Não podemos, entender, ultrapassar essa etapa. Quando o homem antigo e medieval o fazia, ele atravessava o sensorial e ficava no significado. Mas o que ele sabia do sensorial era muito pequeno daí. E aí tantos problemas que passamos ao longo da história, porque não tínhamos o mínimo domínio dos aspectos sensoriais. E aí que tanta gente morreu de tuberculose, achando que era desígnio divino. E não falta de higiene, né? Entenderam isso? Então, a coisa pelo seu aspecto sensorial deve ser conhecida também. A questão é não parar nela. A questão é, tá, que mais? Dado que isso, estou vendo que é tal coisa, objetivamente falando, o que isso significa? Porque o mundo é, sim, e também, um lugar de significado. Pessoal, ficaremos por aqui hoje. Falei bastante para essas primeiras páginas. E daqui 15 dias, teremos a nossa segunda aula. Eu aviso aqui na nossa página. Compartilhe essa aula, assim, sem dó nem piedade. Marque todo mundo que você quiser nos comentários. Compartilhe a página. Enfim, olha, é só o começo. Nós temos um longo livro pela frente, interessantíssimo para discutirmos. Ok? Um abraço e bom fim de semana para vocês.